Olá, bem-vindos! Mais uma Opinião Saúde no ar. E hoje o tema é diabetes. Confere aí quanta coisa legal. Diabetes mellitus, a doença metabólica conhecida pelo aumento de açúcar no sangue. Quais os tipos de diabetes? Como é o tratamento de cada um? E quem está suscetível para desenvolver a doença? E ainda, dicas importantes sobre os cuidados com o paciente diabético, como alimentação e exercícios físicos. É muita informação, né? Então não saia daí, porque o Opinião Saúde já começou. Bom, e a Opinião hoje trata de diabetes mellitus. O que é diabetes mellitus? Você já sabe que diabetes é uma condição onde o açúcar está em excesso no sangue. Mas como isso é tratado? Como é diagnosticado? O diabetes já é considerado uma doença epidêmica e a gente vai ver agora com uma especialista tudo sobre a doença. Vamos lá? Bom, então a Opinião veio saber justamente de uma especialista sobre o diabetes, doutora Graciele. A doutora Graciele, ela é médica endocrinologista, gente, e ela trabalha com isso, né? Ela tem uma vasta experiência, vai contar pra gente um pouquinho. Diabetes simples e puramente, é simplesmente eu falar é o açúcar no sangue? Não, né, doutora? Como é que funciona? Então, na verdade, mais ou menos, porque a palavra diabetes, ela quer dizer sifão, e é exatamente a presença desse açúcar no sangue que faz com que a pessoa urine mais, e daí que veio o nome da doença. Então a gente pode sim dizer que diabetes é açúcar no sangue, né? O que vai diferenciar é como que esse açúcar vai parar no sangue de uma maneira anormal, né? Então nós temos duas formas principais da doença que as pessoas escutam muito falar, que é o diabetes tipo 1, que gira em torno entre 5% a 10%, dependendo do local da incidência dessa doença, e o restante, a maior parte dos pacientes tem diabetes tipo 2. Eu posso dizer que diabetes tipo 1, ela é congênita ou nasce com a pessoa, porque tem uma diferença grande, né? Uma é adquirida ao longo da vida e a outra parece que nasce com a pessoa, é isso? É interessante que a confusão está exatamente aí, é o oposto. O diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, que o próprio organismo do indivíduo vai gerar, mas ele não nasce com o indivíduo, ele vai acontecer em um certo momento e não depende de nada que ele coma, não tem nenhuma comprovação do que desencadeia esse efeito de produção de anticorpos contra o pâncreas. E o diabetes tipo 2, esse sim tem uma herança genética forte, de vários genes, é uma doença considerada poligênica e por isso que ele é mais prevalente, exatamente porque a gente tem uma herança genética associada. Tem a ver com o desenvolvimento da vida, com o que você come, os seus hábitos alimentares e hábitos de vida ou não? Inicialmente a gente tem um fator genético e esse sim nasce com o indivíduo e que pode ser mais ou menos forte a depender dos genes herdados. O fator ambiental, o ambiente, ele entra como um acelerador e um desencadeador do processo. Então, claro que ele tem uma influência importante, mas não fica diabético quem quer, fica diabético quem tem predisposição para ser, né? Comer açúcar, engordar, seja por açúcar ou por gordura, vai fazer com que esse indivíduo favoreça o aparecimento da doença que ele já herdou a tendência para ter. Certo. Aquela criança que a mãe descobre, por exemplo, na primeira infância, com 5, 6 anos, essa eu posso dizer que é o diabético tipo 1, é isso? Só pela faixa etária não dá mais para a gente falar isso. Isso foi verdade, mas a epidemia da obesidade infantil mudou essa realidade. Então hoje a gente tem crianças e adolescentes com diabetes tipo 2, que tem a herança genética para a doença e que foi muito antecipado, em décadas, foi antecipado para a infância e para a adolescência por conta da exposição à obesidade infantil. O pé diabético, ele é ocasionado por falta de sensibilidade dos pés ocasionados pela glicemia elevada que o paciente diabético ele pode ocasionar. Então, o paciente diabético, ele tem que tomar todos os cuidados com essa falta de sensibilidade dos pés,
Porque ao cortar a unha, por exemplo, se cortar e ocasionar uma lesão, essa pessoa pode não sentir essa lesão e aí formar uma ferida. Essa ferida pode ser ocasionada pelo corte ou mesmo conforme ele corta e ao calçar um sapato, esse sapato lesionar esse pé e aí abrir uma ferida. Essa ferida ela é mais difícil de cicatrizar e como é mais difícil de cicatrizar por conta do diabetes, esse paciente pode até evoluir para uma amputação, que é a parte pior, né, do tratamento aí do diabético. Então, toda pessoa que tiver um pé, né, for diabético e tiver uma lesão no pé, a gente pede para que procure o serviço de saúde para que faça realmente o curativo adequado para evoluir para uma cura, porque se a pessoa ficar em casa achando que essa lesão vai cicatrizar como qualquer outra lesão, não é assim que funciona e esse pé pode evoluir cada vez mais para piora e aí ocorrer a amputação. Em casa as pessoas às vezes estão se perguntando, mas por que eu preciso procurar um endocrinologista? Qual é o tipo de especialidade que trata disso? Essa especialidade trata o quê? Então por que procurar um endócrino, doutor? Na verdade, eu não recomendaria procurar inicialmente um endócrino. Primeiro profissional que vai triar isso é um médico generalista. Esse médico generalista vai fazer a triagem do risco que esse indivíduo tem de ter diabetes, se é o momento de colher exame de sangue, ele vai avaliar o histórico familiar, ele vai avaliar a idade do paciente, vai avaliar os hábitos de vida, vai avaliar, por exemplo, se é uma mulher que já teve um filho com mais de 4 quilos, que é um fator associado a ter diabetes tipo 2, e ele vai decidir, precisa colher exames de triagem para diabetes ou não precisa colher exame de triagem para diabetes. Uma vez feito o diagnóstico, ele vai avaliar a dificuldade de tratar esses casos, porque a gente há de convir que a gente não tem endocrinologista para tratar todos os diabéticos disponíveis. Hoje a gente tem no Brasil 9 milhões de diabéticos. Eu não posso querer em nenhum momento que toda essa população esteja na mão do especialista. Isso não é só no SUS, não, no convênio, enfim, não é uma doença do especialista. Ela é uma doença que é para todo médico ter contato. Porém, quando a gente tem algumas situações especiais, o próprio diabetes tipo 1, que é 5 a 10% dos casos, é uma situação clínica mais complexa e vale a pena encaminhar para o especialista. Quando o profissional de saúde percebe uma dificuldade no controle desse paciente, quando esse paciente tem várias doenças ou complicações associadas, aí nessa situação a gente deve encaminhar para quem consegue ter um rol de experiência maior que possa lidar melhor com essa situação. E nem assim isso não é uma certeza de controle absoluto, é uma doença que é o mais difícil do diabetes, e isso é uma coisa complexa de falar, é que apesar de toda a evolução e mudou muita coisa e tem muita coisa boa que surgiu aí na última década, ela é uma doença que tem uma evolução importante ao longo do tempo. Quanto mais cuidado a gente tem, menor o risco dessa evolução, né? Então, quando eu falo em evolução, você falou em evolução. A evolução sempre vai ser ruim ou depende muito de como esse paciente se comporta? Porque tem um paciente que não faz o tratamento direito, que não toma uma medicação correta, ou quando é insulina esquece, ou toma de vez em quando, ou toma de forma errada. Então essa evolução tem um pouco a ver com como o paciente se comporta. Tudo a ver. Tem tudo a ver. A maneira como o paciente encara a sua doença e o controle que ele tem é proporcional aos riscos que ele vai ter. Então, um paciente mal controlado, ele tem um risco muito alto de evoluir com complicações. E são muitas as possibilidades. Se a gente entender que esse açúcar está no sangue, e a gente já viu que é isso mesmo, ele está no sangue, e que todo lugar que ele estiver afetando, sem que esse lugar requeira a presença desse açúcar, então todos esses lugares vão ter problema. Isso vai desde o fundo dos nossos olhos até o dedão do nosso pé, passando pelo coração, pelos rins, por todos os vasos do corpo, pelos nossos nervos. Então, por isso que é uma doença com muitas possibilidades
de evolução ruim. Ela tem todas essas possibilidades. O não evoluir para isso depende muito do paciente entender que tem metas a serem atingidas durante o caminho aí. É importante lembrar que além da diabetes tipo 1 e tipo 2, existe a diabetes gestacional, que é uma condição que quase sempre vai se normalizar depois que o bebê nasce. Por isso que a importância de começar o pré-natal precocemente. Na paciente gestante, os hormônios placentários promovem um estado glicêmico diferente de uma pessoa não gestante. Por isso, uma gestante com uma glicemia de jejum maior que 92 requer cuidados especiais. Eu posso dizer que quem é obeso tem muita chance de ter diabetes porque talvez a gordura atrapalhe a função que a insulina tenha no nosso corpo? Eu posso dizer que é mais ou menos isso? Eu gosto muito de falar sobre o risco de evoluir para a doença. Então, você citou um dos fatores de risco, um fator de risco chamado obesidade. Mais uma vez, é proporcional. Quanto mais obeso, maior o risco de ter a doença. Mas eu volto a frisar um fator que é pouco falado e a gente tem que frisar porque ele é muito importante, que é o fator genético. Se eu tenho um dos meus pais com diabetes, eu tenho uma chance ao longo da minha vida de ter a doença que gira em torno de 50%. Isso é muito forte. Isso é independente de outras coisas, independente de ser obeso. Eu posso ter diabetes tipo 2 sem ser obeso. Isso é uma coisa que precisa ser frisada, porque muitas vezes o magro ele tem o diagnóstico retardado por não pensar na doença. Se eu tenho pai e mãe com a doença, eu tenho uma chance maior ainda, que chega a quase 70%. De tal Isso é muito! Muito. E pouco falado. Se eu passei a maior parte da minha vida obeso, ainda que eu tenha emagrecido, eu fui exposto por muito tempo a esse metabolismo errado da glicose. Então eu tenho que considerar o meu passado. Ainda que eu tenha feito uma bariátrica com 40 anos, perdi peso, eu fui obeso por 30 anos, isso tem uma memória no metabolismo do organismo. Então não é um peso, uma medida. Existem várias coisas a se considerar. Por isso que é importante procurar o médico.